Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Enauta para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2020 e ano de 2020. Estão presentes hoje conosco o Sr. Décio Oddoni, diretor-presidente, a Sra. Paula Costa Corte Real, diretora financeira e de Relações com Investidores, e o Sr. Carlos Mastrangelo, diretor de produção. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando o *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Enauta, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Enauta e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaríamos de passar a palavra para a diretora financeira e de Relações com Investidores da companhia, a Sra. Paula Costa Corte Real, que dará início à apresentação. Por favor, Sra. Paula, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Muito obrigado por estarem hoje conosco aqui na nossa conferência de resultado para a gente discutir os resultados do quarto trimestre e do ano de 2020. Primeiro, eu espero que estejam todos bem nesse momento. A gente ainda está passando por uma fase delicada da pandemia, né? Na Enauta, a gente recentemente voltou para o home office, depois das últimas restrições impostas, né? E na operação, a gente continua seguindo aí há mais de um ano, né, todos os protocolos de segurança implementados para reduzir o risco de propagação da Covid-19. Vamos começar no slide 2 com os destaques do período. A gente encerrou o ano com uma posição de caixa bastante relevante, de 1,7 bilhão de reais, e a gente pretende usar boa parte desses recursos na reconstrução do nosso portfólio. O objetivo é diversificar a receita e criar valor para os nossos acionistas. A produção total no quarto trimestre desse ano foi de 1,3 milhão de barris de óleo equivalente, o que equivale a uma produção média de próximo a 14 mil barris de óleo equivalente e representa uma redução de 49% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dois ativos, quando a gente compara em bases anuais, né, tanto o Manati quanto o Atlanta, apresentaram uma redução de produção, e aí por razões diferentes, né? Em Manati, a gente acabou chegando bem próximo, né, do nosso do guidance que a gente tinha passado para o ano, né, e a gente alcançou esse valor principalmente por uma recuperação na produção ao longo do último trimestre do ano, né, no segundo semestre do ano, já que na primeira metade do ano a gente acabou passando aí pelos efeitos da redução de demanda de gás em função da pandemia. E do lado de Atlanta, no ativo de Atlanta, a produção ela acabou ficando abaixo do guidance, né, do intervalo estimado, principalmente por razões operacionais e performance do FPSO. A gente vai discutir esse tema um pouco mais para frente. Bom, no trimestre, a gente teve definições relevantes aí no campo de Atlanta, né? Em dezembro, a gente assinou um acordo com a Barra Energia para assumir 100% de participação no campo. Essa transação ela já foi aprovada pelo CAD e está aguardando a aprovação da agência, da ANP. Do ponto de vista operacional, a gente retomou a produção do campo com um poço em fevereiro desse ano. O segundo poço deve voltar ainda nesse mês de abril, e a gente está trabalhando para que os 3 poços do sistema de produção antecipado estejam em operação em meados desse ano. Em março, a gente deu início ao processo de licitação do FPSO, para o sistema definitivo do campo de Atlanta, e isso vai ser falado aí um pouco mais para frente, na nossa apresentação.
Com relação ao portfólio exploratório, é importante destacar a previsão da gente perfurar o primeiro poço exploratório na bacia de Sergipe-Alagoas, que está prevista para o segundo semestre desse ano, e o incremento do nosso portfólio exploratório com a aquisição de 30% de participação em 4 blocos da bacia terrestre do Paraná, na oferta permanente da ANP. No slide seguinte, no slide 3, né, vocês podem ver em maior detalhe o desempenho da produção esse ano. Como eu comentei, e a gente, enfim, já vinha divulgando, né, em Atlanta, a gente teve algumas questões operacionais no FPSO, e, portanto, a gente operou com apenas um poço durante a maior parte do quarto trimestre de 2020, e chegando a ter uma interrupção preventiva da produção em novembro para reparo. Por essa razão, no quarto trimestre, a produção do campo ela ficou em aproximadamente 7 mil barris de óleo por dia, o que representa uma redução de aproximadamente 76% quando comparado com o mesmo período de 2019. Quando a gente compara ano a ano, a produção de Atlanta foi 9,5% inferior a 2019, totalizando uma média de 17,2 mil barris por dia. A produção anual ela ficou um pouco abaixo, ela ficou bem próxima do nosso limite de projeção, né? O limite inferior do nosso intervalo de projeção era 18 mil barris e a gente atingiu 17,2 mil barris por dia como média. A boa notícia em relação à Atlanta é que as questões relacionadas à operação elas já estão endereçadas, né, e já estão sendo resolvidas. A gente realizou a troca dos tubos de um dos aquecedores, e um dos poços já retomou a produção em fevereiro, e está produzindo em torno de 10 mil barris por dia, e os outros 2 poços estão programados para retomar ainda nesse segundo trimestre. No ano, a gente tem uma estimativa de produção de 14 mil barris de óleo por dia, com uma variação positiva ou negativa de 10%. Em Manati, o declínio além do declínio natural do campo, a gente teve uma menor demanda, como eu comentei, uma menor demanda de gás no primeiro semestre de 2020 em função da pandemia. A redução de Manati foi da ordem de 20%, quando a gente compara o quarto trimestre de 20 com o quarto trimestre de 2019, totalizando 3,6 milhões de metros cúbicos por dia. Enquanto no acumulado do ano, a gente está falando de uma queda de 34%, totalizando 2,4 milhões de metros cúbicos por dia. Essa média de produção ela já era esperada, né, e por isso ela ficou dentro do intervalo, né, da faixa estimada que a gente tinha passado para o campo, que era entre 2,1 e 2,5 milhões de metros cúbicos por dia como média diária de produção. É importante lembrar aqui também que a Enalta assinou um contrato de venda da sua participação de 45% no campo de Manati para a Gasbridge por 560 milhões de reais. Esse valor ele pode ser aumentado em função de alguns eventos e condições regulatórias e comerciais. Como parte do acordo de venda, que foi assinado em agosto de 2020, a gente continua recebendo o resultado apurado no campo, né, até 31 de dezembro de 2020. A partir de 1º de janeiro de 2021, até a conclusão da transação, né, caso a transação venha a ser concluída, esse ajuste pelo resultado contábil de Manati vai ser ajustado no valor total da venda, no preço da venda de Manati. No slide 4, como vocês podem ver no release de resultados que a gente divulgou, a gente fez uma reapresentação espontânea das nossas demonstrações financeiras de 2019 e, em breve, a gente vai fazer dos 9 primeiros meses de 2020, retificando a forma como a gente vinha contabilizando o arrendamento mercantil, em função da interpretação das regras contábeis do IFRS 16, e o impacto da contabilização dos planos de stock option otorgados pela companhia até 2016. Então, acho que basicamente a gente teve 2 impactos, né, dessa reapresentação. O primeiro deles foi em relação ao IFRS 16, né, o que mudou foi porque a gente atualizava o valor dos contratos, né, pela variação cambial. O IFRS 16 é a norma onde a gente ativa
o direito de uso do bem, né, a norma contábil administrativa, o direito de uso do bem, e, por outro lado, a obrigação de pagamento assumida na contratação daquele bem. E diversos dos nossos contratos são dolarizados, né? Especialmente em 2020, a gente teve uma volatilidade muito grande da moeda, né, do câmbio. E o impacto dessa volatilidade do câmbio, né, em contratos dolarizados, a forma como a gente vinha contabilizando essa variação cambial era capitalizando no ativo, e ele impactava o resultado na medida da depreciação, da amortização desse ativo, né? Então, ou seja, ao longo do tempo do contrato, e não diretamente na hora em que a variação cambial acontecia. Nessa reinterpretação da norma IFRS 16, a gente passou a contabilizar direto no resultado a variação cambial sobre esse passivo e não mais capitalizar no ativo. Então, por essa razão, a gente teve uma variação no resultado referente à alocação da variação cambial dos saldos de contratos de arrendamento mercantil. É importante dizer que tanto esse ajuste, né, quanto o ajuste de stock option, da contabilização do stock option, eles não têm nenhum efeito nem tributário e nem caixa, né, porque tanto o IFRS 16 quanto a provisão para stock option, eles são excluídos da base tributária da companhia, então eles não afetam os pagamentos feitos de imposto de renda e nem os que serão feitos, né, e tampouco tem efeito caixa, já que são provisões contábeis. Com relação ao stock option, a reinterpretação que foi feita foi o reconhecimento no resultado da contabilização do stock option apenas pelo valor justo dessas opções no momento da outorga e conforme elas fossem, durante o período de vesting, né, dessas opções para cada um dos funcionários que tivessem sido outorgados. Então, ajustes que ocorriam ou via prescrição do stock option, né, quando terminava o prazo de exercício do stock option, ou via exercício efetivo do stock option, elas deixaram de afetar o resultado e passaram a ser ajuste em conta de patrimônio, né? Então, a reversão desses lançamentos foi a consequência do ajuste do stock option, que levou à reapresentação dos resultados de 2019 e dos 9 primeiros meses de 2020. Então, os ajustes combinados de 2019 representam uma redução de 31 milhões no lucro do ano, né, combinando aí o stock option com o IFRS, e nos primeiros 9 meses de 2020, de 158 milhões de reais. Lembrando, mais uma vez, que esses ajustes não produzem qualquer efeito no saldo de caixa ou equivalente de caixa da companhia e tampouco têm impacto tributário. No slide 5, a gente apresenta os resultados do quarto trimestre e do ano. Os números de 2019, apresentados nos documentos de divulgação, já são os valores corrigidos por esses dois ajustes contábeis de reapresentação que eu acabei de mencionar. Como vocês podem ver, a redução da produção e a retificação contábil impactaram tanto a receita como o lucro do trimestre e do ano. Comparado ao quarto trimestre de 2019, a receita do quarto trimestre de 2020 caiu 54%, totalizando 187 milhões de reais. O EBITDAX reduziu 47% para 137 milhões de reais, enquanto o lucro líquido reduziu 68%, somando 38,2 milhões de reais no quarto trimestre de 2020. Por outro lado, a margem EBITDAX subiu 5 pontos percentuais e ela foi beneficiada também pela redução dos custos operacionais, também em função da performance do FPSO de Atlanta. Na comparação anual, a receita de 2020 caiu 15%, totalizando 945 milhões de reais, e o EBITDAX acompanhou e caiu também para 796 milhões de reais, enquanto o lucro líquido atingiu 124 milhões de reais. Com relação à composição da receita líquida, a Atlanta foi responsável por 70% da nossa receita em 2020. Então, assim, olhando para frente, o que a gente busca ativamente é a aquisição de novos campos produtores, com um potencial de crescimento do fator de recuperação e que tragam a diversificação de portfólio, redução de risco para a companhia e, principalmente, a geração de valor no nosso portfólio. No slide 6, a gente vai falar um pouco da nossa liquidez, né? E por que a gente acredita que a gente está numa posição tão privilegiada para aproveitar aí as oportunidades de consolidação do mercado de óleo e gás aqui no Brasil.
Isso passa um pouco pela nossa estratégia de expansão dos negócios. A nossa dívida é de 217 milhões de reais, ela foi reduzida em 2020 em função das amortizações, né, já contratadas nos próprios financiamentos. Nosso índice de alavancagem ainda é muito baixo, a gente tem espaço de sobra aí no balanço para contrair novas dívidas, otimizar a nossa estrutura de capital, e essa pode ser mais uma oportunidade aí de criação de valor para o nosso acionista. A nossa estimativa de CAPEX para os próximos 2 anos é de 145 milhões de dólares, e se a gente considerar a posição financeira da companhia hoje, ela já está integralmente equacionada com os recursos que a gente já possui. Eu vou passar agora a palavra ao Décio, que vai finalizar a nossa apresentação, e aí depois eu retorno para a sessão de perguntas. Décio, por favor. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui nessa conferência. Paula já relatou aí os principais eventos do trimestre e do ano. Então, eu vou só complementar aí antes da gente passar para a fase de perguntas aí da conferência. A gente teve, ao longo de final de 2020, início de 2021, uma discussão muito intensa na Enauta sobre estratégia, e nós, a partir da venda de Manati, da decisão que tomamos sobre a Atlanta, nós estamos revisitando a estratégia. Isso não é novo, nós já falamos isso aqui na última conferência, que foi a primeira que eu participei, né? Nós acreditamos que uma empresa de exploração e produção de petróleo e gás como a Enauta, né, um independente, ela tem maior possibilidade de gerar valor quando ela tem um portfólio diversificado e abrangente, não só geograficamente, não só em número de ativos, mas também em tipo de oportunidade que ela oferece. Então, a Enauta tinha Manati, que era um ativo em produção há bastante tempo, gerando caixa, tinha o ativo de Atlanta, que era um ativo em desenvolvimento, no qual foi instalado um sistema antecipado de produção, né, para a gente poder partir para o sistema definitivo já com informações consolidadas, e tem um portfólio exploratório invejável, né, no Brasil, né, com o primeiro ativo aí maturando no curto prazo, que é o de Sergipe Alagoas, a gente deve perfurar proximamente. Com a venda de Manati, nós precisamos recompor esse portfólio de ativos em produção, e o momento ele é favorável para isso, porque a gente nunca teve no Brasil um mercado de M&A de ativos de exploração e produção, né, com ativos em produção tão ativo. E também o momento é favorável porque a gente conseguiu superar as dificuldades que a gente identificava em Atlanta, a partir do momento em que o nosso sócio resolveu sair. Nós avaliamos, né, o campo, trabalhamos um projeto de desenvolvimento mais robusto e mais resiliente, como nós comentamos. A gente, né, buscava e conseguiu um projeto em que nós precisamos de um preço do petróleo menor para ele ser robusto, e isso é muito positivo. Isso nos permitiu tomar a decisão de assumir os 50% de participação do nosso sócio que tá de saída. Nós aguardamos ainda a aprovação da ANP para concretizar essa transferência, e partimos para o processo de licitação da plataforma, do FPSO, né, que se chama tecnicamente, do sistema definitivo de Atlanta, agora, recentemente. Estamos trabalhando com o FPSO 50 mil barris por dia, de 6 a 8 postos conectados. Nós já temos 3 postos, já temos boa parte dos equipamentos para os próximos postos comprados também. E nós fizemos um contrato de exclusividade por 12 meses, de opção de compra de um FPSO existente, né, é o OSX-2, que nunca operou, e a gente deve concluir essa licitação aí no prazo de 10 a 12 meses, e também vamos começar um processo de busca de parceiro para Atlanta, porque a gente gosta de diversificar oportunidade. A gente acredita muito no projeto, mas a gente quer ter um portfólio mais diversificado.
O outro lado interessante de Atlanta é que a gente teve, né, essas dificuldades que vocês acompanharam ao longo do ano passado com os aquecedores do óleo pesado de Atlanta. Nós trabalhamos para colocar um poço em operação, já voltou em fevereiro, e nós estamos trabalhando, a Paula já colocou, para ter os 3 postos operando, e vamos trabalhar para tentar minimizar a distância no tempo entre o fim do processo de sistema antecipado e a chegada do sistema definitivo aí por volta de 2024. Então, Atlanta hoje é um projeto em que a gente está resgatando a capacidade operacional plena do sistema antecipado. Isso vai ser concretizado agora, nos próximos meses. E nós estamos avançando para o sistema definitivo, levando em consideração todas as informações e os aprendizados que nós tivemos ao longo do sistema antecipado. Foi feito justamente para isso, o que vai nos permitir otimizar as operações, né, aumentar a eficiência, os custos, a logística, tanto agora no sistema antecipado, com as informações que a gente já levantou, quanto no sistema definitivo. Então, a gente espera, nos próximos meses, um aumento da eficiência nossa em Atlanta, e isso vai estar refletido também no sistema definitivo mais à frente. Os nossos ativos exploratórios, né, estão amadurecendo. Nós temos a previsão de perfurar um poço na bacia de Sergipe Alagoas agora no segundo semestre desse ano. Nós temos uma parceria com a Exxon e com a Murphy Oil. São ativos de alta prospectividade. Eles estão próximos a descobertas relevantes já feitas na região. Pedido de licenciamento ambiental já foi protocolado pelo operador. A gente tem um acordo que traz um carrego para nós, quer dizer, a gente não paga todo o custo desse primeiro poço. A nossa estimativa é que o nosso custo nesse primeiro poço vai ser de 8 milhões de dólares, o resto é fruto do acordo que nós temos com os parceiros, de carregarem a nossa parte na perfuração desse poço, e nós esperamos que havendo a descoberta, isso aí abre espaço para a gente poder continuar a exploração dos outros 8 blocos que nós temos naquela região. Já comentamos também, nós, no final do ano passado, no segundo ciclo da sessão da oferta permanente da ANP, nós adquirimos participação de 30% em 4 blocos lá na Bacia do Paraná, com foco aí em gás, né, blocos situados próximos do mercado, e havendo descoberto, a gente tem boas perspectivas de comercialização. Então, para concluir, eu lembro, né, que a Enauta é uma companhia em transformação, né, a gente resgatou a capacidade operacional do sistema antecipado de Atlanta, agora vamos trabalhar na otimização dos resultados da eficiência do projeto até o final da sua vida útil. Já iniciamos o processo para contratação do sistema definitivo, vamos começar a buscar um parceiro de forma estruturada, né? A gente vê um mercado de oportunidades para recompor o nosso portfólio na partir da venda de Manati, e mesmo sem a venda de Manati, né, a Enauta tem recurso que permite pensar em aquisições, e hoje o mercado brasileiro é um mercado que oferece essas oportunidades, como jamais ofereceu no passado. Então é um bom momento para a gente complementar essa estratégia, que é a estratégia de construir o portfólio com maior potencial para geração de valor entre as empresas independentes atuando no Brasil, considerando aí a geração de caixa como pilar fundamental, o desenvolvimento de Atlanta e a exploração seletiva como a ferramenta para agregar valor para os nossos acionistas. Tudo isso aí consolidando a cultura da companhia, que é uma cultura baseada na disciplina financeira, na adequada gestão dos riscos e no aumento da eficiência operacional, com respeito ao meio ambiente, às regras de governança e abrindo espaço aí para uma maior diversidade. Então, com isso eu encerro aí a apresentação
e peço ao operador aí que a gente passe a fase de pergunta. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. E para retirar a pergunta da lista, digitem *2. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Bruno Montanari, do Morgan Stanley. Bom dia, obrigado por pegar minhas perguntas. Tem algumas aqui. Primeiro, falando sobre dividendo, né, a gente viu o anúncio de um dividendo bem mais modesto esse ano. Queria entender se ainda fica uma porta entreaberta para uma distribuição adicional ao longo de 2021, ou se de fato a companhia vai embarcar num programa de investimento mais agressivo, com aquisições e o próprio CAPEX que foi divulgado agora no release. A segunda pergunta, Décio, você mencionou e a gente concorda, né, o mercado está super aquecido na compra de ativos da Petrobras, vários players já se posicionando em alguns ativos offshore. Queria saber onde que a Enauta se encaixa hoje, né? Quão perto vocês acham que estão de potencialmente comprar um desses ativos, o que te agrada mais em termos de categoria de ativo. E uma terceira rápida, mais contábil, eu só queria confirmar se aquele custo positivo que a gente viu em Atlanta no quarto TRI, ele inclui esses 56 milhões de reais que está no slide 4, todos talvez bucados no quarto TRI, gerando essa distorção. Muito obrigado. Bom dia, Bruno. Obrigado aí pela pergunta, obrigado pela participação. Primeiro, dividendos a gente trata de forma a avaliar todas as oportunidades e as circunstâncias da companhia no momento. Então, esse dividendo foi o dividendo que a gente achou adequado, juntamente com o Conselho de Administração, nesse momento para a companhia. Segunda pergunta, em relação aos ativos, a Enauta está avaliando ativamente as oportunidades que existem hoje no mercado brasileiro. A gente não comenta sobre oportunidade em andamento. O comentário que eu faço é que nós não temos restrição a ambiente, né? Nós estamos olhando ativos potencialmente em terra, em água rasa, em água profunda, né? Com foco não no tipo de ativo, mas no foco na geração de valor. Sendo ativo de exploração e produção de petróleo e gás natural, a gente avalia e vamos buscar a oportunidade que a gente identifique que possa trazer geração de valor para os nossos acionistas. Em relação à terceira pergunta, eu passo para a Paula, ela tem mais condições de responder que eu. Paula, por favor. Bom, vamos lá. Obrigada, Bruno. Com relação aos custos de Atlanta no quarto trimestre, eu acho que é importante a gente mencionar que a gente tem um impacto no custo operacional vindo do próprio FPSO, né? A performance do FPSO, ela impacta no custo do FPSO e, portanto, nessa contabilização em função da performance. E sim, o custo de Atlanta, o impacto do IFRS, né, e voltando para a questão da variação cambial, o câmbio andou na direção contrária, né, no quarto trimestre no quarto trimestre do ano passado. Então, sim, isso também inclui aí o impacto dessa reversão da variação cambial, dessa variação cambial positiva, né, que aconteceu em função do IFRS 16 e aí dos contratos dolarizados que a gente tinha comentado. Fruto aí da reapresentação. Entendi. Então, ele está todo dentro do quarto TRI. Entendo depois quando vocês Não, ele não está todo... Desculpa, a gente vai reapresentar o 9M e alocar isso, né, ao longo do 9M. Ele foi positivo no quarto TRI. Inclusive, a variação cambial, o efeito maior dela, ela acontece no primeiro TRI, e aí é uma variação cambial negativa. Ela acontece no primeiro TRI, que é onde, de fato, a gente teve uma maior variação do câmbio, né? Entendi. Tá, joia. Obrigado, Paula. Tá bom? Obrigado, Dan. Obrigado a você. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Gabriel Barra, do Banco UBS. Oi, Décio, Paula, Carlos, obrigado pela apresentação. Dois pontos aqui principais. Um relacionado à reserva, como se soltaram junto com o resultado, eu tenho algumas dúvidas. Com relação à reserva, eu queria entender aqui
o que você poderia explorar, o que estão usando em relação a petróleo para frente, para tentar fazer alguma conta para esse ano, o que poderia ter, se poderia ter algum upside, dado que a reserva realmente teve uma queda significativa ano contra ano, né? Um outro ponto é se vocês pudessem esclarecer um pouco mais sobre relação ao impacto de uma produção de água, dado que isso foi citado no relatório, o quanto isso teve de impacto na remensuração da reserva. Tá? Falando um pouco sobre o projeto de Atlanta, eu tenho algumas dúvidas aqui, acho que a gente até já explorou isso em outros calls, mas dado que a gente hoje tem um pouco mais de clareza, se pudesse fazer algum update aqui com relação à alocação de capital, né? Hoje a companhia tem quase 3,1 de caixa, né? Somando o que tem em balanço mais os recebíveis, e pelo que tinha sido mencionado, seria um investimento de quase $1 bilhão, né, para o desenvolvimento do campo. Então, eu queria entender como se faz ter muito espaço para endividamento, até para melhorar essa questão do custo de capital. Então, eu queria saber, em relação a funding, o que vocês estão esperando, né, e como seria esse funding e de onde viria esse funding. Com relação a preço de petróleo para frente, também, se vocês pudessem falar como vocês estão explorando a questão do preço do petróleo no projeto e qual que seria o break-even nesse atual design do sistema definitivo. Eu sei que a gente explorou isso algumas vezes, mas se tiver algum update seria bastante útil para a gente. Muito obrigado. Bom, Bruno, Gabriel, obrigado aí pela presença. Em relação às reservas, né, a gente, vou passar mais, depois lá para o Mastrangelo fazer a completação aí da resposta. E a gente usa um Brent de longo prazo de $50 o barril nas nossas avaliações, né, para aprovação de projetos em condições normais, né, temperatura e pressão. Isso aí estamos monitorando permanentemente, não é escrito em pedra, é sujeito aí a avaliações caso a caso e avaliações também em função do que está acontecendo no mercado de petróleo. Em relação à estrutura de capital, a Enauta claramente tem recursos, né, para investimento e claramente também tem possibilidade de mudar a estrutura de capital, um amplo espaço para aumento do endividamento. Eu vou pedir para a Paula também complementar esse ponto. No sistema definitivo, né, tua terceira pergunta, o nosso objetivo era ter um projeto bastante robusto, bastante resiliente, no qual a gente não tivesse dúvida da resiliência. Então, isso significa um preço de petróleo bem abaixo desses patamares aí que eu te falei. Inicialmente, a gente pensava por volta aí de $40 baixo, a gente conseguiu melhor que isso, principalmente por melhorias operacionais na otimização do projeto, otimização de CAPEX, né? O CAPEX cai bastante, porque a gente simplificou o projeto e a gente diminuiu o número de postos. Boa parte dos equipamentos a gente já adquiriu também, já tem uma árvore de Natal, já tem revestimentos para os postos, tem uma série de equipamentos que já estão contratados. Contabilmente eles não estão alocados, mas eles já foram adquiridos. E como são só 3 postos, no primeiro momento, com opção de mais 2, o CAPEX reduziu muito, então o projeto ficou bem mais robusto. Então, vou pedir agora que o Mastranjo comente alguma coisa aí em relação às reservas. Aproveita e apresenta o Mastranjo, nosso diretor de produção. Se a Assembleia aprovar a sugestão de mudança de estatuto, nós vamos passar a chamar de diretoria de operações, né, COO em inglês, Chief Operating Officer. Uma longa experiência no setor, né, uma grande experiência em FPSO, então vai nos ajudar, já está nos ajudando muito nesse processo aí de licitação de Atlanta. A gente trouxe um profissional experimentadíssimo também para ajudar o Mastranjo como gerente de projeto, que já trabalhou em praticamente todas as grandes empresas de projetos de FPSO do mundo, estava envolvido aí, chama-se Jossa, estava envolvido no projeto de Liza lá na Guiana recentemente. Então, passo o Mastranjo fazer alguns comentários aí sobre as reservas.
Obrigado, Décio. Bom dia, o Gabriel. Só para até contextualizar a questão da água, o sistema piloto, o objetivo principal, como o Décio falou no início, foi conhecer mais o reservatório, conhecer as características. Então, teve um lado positivo de mostrar que o aquífero, a água, ela é atuante. Então, esse reservatório não precisa ter uma complementação de pressão durante a produção. Agora, realmente, isso aí tem a desvantagem que começa a aparecer mais água do que era inicialmente pensado. A consequência disso é que o projeto definitivo, do sistema definitivo, vai ter que considerar a produção maior de água, que é o que a gente está considerando atualmente. Afetou, sim, porque o corte lá no final da vida vai ser um pouco antes, por causa da razão gás-óleo, da razão de água em relação ao óleo. Então, teve afetou, eu posso dizer pouco, mas afetou. Bom, segunda questão é a questão lá do Gabriel, a questão da capacidade de endividamento, a alocação de capital. Vou pedir que a Paula aí no complemente. Então, Gabriel, bom dia. Com relação à sua pergunta sobre a alavancagem da companhia, acho que é importante ressaltar alguns pontos, né? Primeiro, que quando a gente fala no CAPEX para o desenvolvimento de Atlanta, a gente está falando de um projeto já em produção, né? Então, boa parte desse CAPEX, ele é financiado, especialmente se a gente vai perfurar os dois últimos poços, né? Ele é financiado pelo fluxo do próprio projeto, né? Então, acho que isso já nos ajuda a equacionar aí essa questão de CAPEX. Se a gente pensar também nas principais aquisições que a gente está olhando, como incremento de portfólio, expansão de portfólio, né? Um dos nossos principais focos é justo na diversificação de projetos e de receita. E aí, por serem projetos produtores, mais uma vez, eles são projetos, tanto a própria geração de caixa, né, ajuda no CAPEX necessário para incremento de produção, como eles são projetos alavancáveis, né? A estrutura final, eu acho que vai depender um pouco de como será o nosso portfólio, né, ao final desse processo de expansão, né, como será o nosso portfólio no médio prazo. Então, eu ainda não sei te dizer, né, qual é essa equação final, mas provavelmente a gente tem aí alavancagens, né, por projeto, até que a gente tenha um portfólio final definido, e aí eu acho que, uma vez você já tendo um portfólio diversificado, a própria diversificação, ela reduz risco, né, aumenta a geração de caixa, e com isso facilita uma alavancagem, né, ou otimiza, né, melhora o custo de uma alavancagem corporativa, né? Então, eu acho que essa combinação, a gente tem diversas formas de fazer esse financiamento, né? Pode ser baseado na reserva, com a garantia da reserva, que é o grande ativo que a gente tem, né, em cada um desses projetos, pode ser por um project finance, né, em estruturas separadas de projeto, pode ser corporativo. Eu acho que na medida que a gente tem a diversificação, incremento de receita e reduza o risco corporativo, né, com essa própria dinâmica de diversificação, a gente otimiza a alavancagem da companhia, né? Então, acho que vai ser analisado caso a caso, e penso que ao longo do tempo também isso vai ser maturado para instrumentos mais eficientes, procurando nos beneficiar dessa diversificação e não ficando estanque em cada projeto. Então, acho que isso é um moving target ainda, né? Eu acho que é alguma coisa que a gente ainda vai planejando aí ao longo do tempo, obviamente analisando as diversas oportunidades e as mais eficientes para esse tipo de alavancagem. Super claro, obrigado. A nossa próxima pergunta vem do senhor Rodrigo Almeida, do Santander. Bom dia, Décio, Paulo, Consideral. Obrigado pela apresentação. A primeira pergunta aqui é relacionada a essa perfuração do quarto poço em Atlanta, né? Eu queria entender um pouco mais o racional aqui de adiantar essa perfuração já para esse ano. Como é que está o nível de conforto quanto à capacidade do FPSO lá em Atlanta, do Petrojal, de processar mais água, né, com a potencial entrada desse poço adicional. Eu queria entender um pouco mais do CAPEX,
do timing dessa perfuração. Minha segunda, e acho que ainda nesse ponto do poço de Atlanta, né, se vocês já compraram as bombas, como é que está esse movimento de fornecimento aí de fornecedores. Acho que o segundo ponto que eu queria colocar aqui era relacionado ao sistema definitivo da Atlanta. Eu queria entender um pouquinho melhor esse contrato de exclusividade do SX2. Pelo que eu entendi, ele daria o direito à Enalta de comprar essa plataforma, certo? E depois tem aquela opção de compra, né? Então, se esse passaria para o terceiro. Eu queria só entender um pouquinho melhor como é que funciona esse ponto do contrato de exclusividade, da opção de compra. E se vocês pudessem dar um pouquinho mais de cor do que é o CAPEX total desse projeto hoje. Eu sei que não tem nada finalizado ainda, mas é só para a gente ter um pouquinho de ideia, se ele fica abaixo de 1 bi, ou fica nessa faixa, né, porque a produção por funcionamento, só para a gente ter um pouquinho mais de ideia aqui. E o terceiro ponto que eu queria tocar aqui é em relação a Sergipe Alagoas. Pelo que eu entendi lá dos planos da Exxon, pode haver a perfuração ali de mais 2 poços adicionais na região, caso o primeiro seja bem sucedido, né? Então, eu queria entender um pouco mais de vocês, como é que vocês estão vendo isso, como é que a gente poderia ter o CAPEX 2021, se as perfurações de poços adicionais lá em Sergipe Alagoas vão em frente. Acho que é basicamente isso. Obrigado. Bom dia, Rodrigo. Obrigado aí por estar acompanhando a gente. Eu vou direto para as perguntas que eu vou responder, depois eu passo para o Mastranjo aí para ele comentar sobre o quarto posto de Atlanta e também a exclusividade aí do OSX2. Em relação à CAPEX de Atlanta, né, a gente está trabalhando com um número que está entre 50% e 70% dos números aí que você falou, da ordem de 1 bilhão. Vai depender do número de postos. São números ainda preliminares, né, que a gente está trabalhando, sujeito a revisões à medida que a gente for conduzindo licitações e contratar efetivamente esses serviços. Mas esse era justamente um dos objetivos, reduzir o CAPEX do projeto. Mastranjo pode dar um pouquinho mais de cor para você também. Em relação a Sergipe, né, se nós tivermos sucesso na perfuração do primeiro poço lá na bacia, possivelmente nós vamos avaliar esse resultado antes de voltar a perfurar mais algum poço lá na bacia. Possivelmente vamos fazer um teste após a perfuração, não está definido ainda, não conversamos isso com o operador, mas eu não vejo possibilidade de perfuração de mais de um poço em Sergipe Alagoas esse ano, não. Então, acho que com o cronograma que a gente está vendo, o que a gente espera é um poço só. E passo para o Mastranjo para responder essa questão aí do quarto posto de Atlanta e do contrato aí de exclusividade do SX2. Mastranjo, por favor. Obrigado, Décio. Rodrigo, vamos lá. O quarto poço de Atlanta, ele está, nós estamos ainda analisando, tá? Não está decidido ainda. Por quê? Vai depender do volume de alterações que talvez tenhamos que fazer na unidade para adaptar ela à produção maior de água. Então, tudo vai depender do trade-off que a gente vai ter que analisar. Se compensa mais capacitar, você tem que desengargalar a unidade na sua capacidade de separação de água e óleo, para lá na frente chegar a poder estender a vida da unidade com esses 3 poços. Precisa também desengargalar a capacidade de tratamento dessa água que foi separada, comparando com a alternativa de colocar um quarto poço antecipadamente. Então, isso aí não está decidido ainda não. Essa é a forma mais simples o que nós estamos fazendo agora. E eu acho que tem mais uma pergunta, se já compramos as bombas. Não, nós temos as bombas dos 3 poços que já estão produzindo, que vão ser reutilizadas para o sistema definitivo. E vamos iniciar logo em seguida a licitação para o restante primeiro dos próximos 3 poços, faz parte desse CAPEX que o Décio falou, e depois, mais para frente, tem uma possibilidade de colocar mais 2 poços. Tá?
Agora, próxima, sobre o SX2, o que nós temos é um contrato de exclusividade para compra do SPSO. Nós podemos comprar ou passar para um terceiro comprar. Tá? Então, esse é o acordo, o contrato de 1 ano que foi assinado, e iniciamos logo em seguida a licitação para o sistema definitivo, considerando o uso do SX2. Tá bom? Perfeito. Ficou claro. Muito obrigado pela resposta. A nossa próxima pergunta vem do senhor Leonardo Marcondes, do Itaú BBA. Opa, bom dia, pessoal. Obrigado por pegarem minhas perguntas. Bom, minha primeira pergunta é sobre um potencial parceiro para a Atlanta, né? Só para poder entender um pouco melhor aqui, queria saber se já apareceram alguns interessados, se vocês estão procurando algum player mais financeiro, algum player mais do setor, e se também a venda seria referente ao stake de 50% que vocês acabaram de pegar, né? Seria mais ou menos de 50%. Minha segunda pergunta aqui seria mais um follow-up aí da pergunta do Barra. Vocês mencionaram que redesenharam o projeto do sistema definitivo para tornar mais resiliente tanto no CAPEX quanto no OPEX, né? Bom, do lado do CAPEX eu entendo que está mais ligado a uma perfuração de menos poços, né? Mas queria saber se vocês poderiam compartilhar um pouco mais aí do que vocês enxergam de redução de custo no OPEX, tá? Essa é a minha pergunta. Obrigado. Bom dia, Leonardo. Obrigado aí. Então, a questão da parceria em Atlanta, nós vamos trabalhar de forma estruturada, vamos contratar um assessor, um advisor para nos ajudar nesse processo, fazer um processo estruturado. O projeto ficou muito bom, está muito satisfeito com o resultado que a gente logrou fazendo essa otimização do projeto. Agora, a Enalta é uma empresa que precisa diversificar o portfólio. Então, por mais que a gente goste do portfólio do projeto de Atlanta, né, um projeto de CAPEX aí com algumas centenas de milhões de dólares, é bom ter parceiro ou parceiros, né, vai depender de como evoluir esse processo, de que ofertas que a gente tiver, né. O nosso objetivo é avançar com o projeto, preferencialmente com parceiros. Então, vamos ver como é que esse processo de busca de parceiros evolui, mas se o projeto é bom para nós, é bom para outros também. Essa é a percepção que nós temos. Em relação à resiliência do projeto, né, não foi só CAPEX, né, foi CAPEX, foi também approach para o projeto, foi consolidação das experiências e aprendizados que nós tivemos do sistema antecipado, que foi muito importante, foi justamente um dos objetivos, o Massange falou algo já, um dos objetivos do sistema antecipado foi esse, né, de permitir que o projeto definitivo fosse elaborado de forma a já levar em consideração os aprendizados que a gente teve. Então, isso nós estamos fazendo, e esses aprendizados, eles também passam por melhorias na logística, na operação, na própria questão do projeto do FPSO, da otimização de como é que a gente vai fazer toda essa contratação. E aí eu passo para o Massange dar mais alguns detalhes para você sobre a parte operacional. Massange, por favor. Obrigado, Leonardo. Acho que a gente falei, eu acho que até a gente pode considerar que é uma evolução, é uma continuidade. O sistema antecipado, ele na época desenvolveu o campo de Atlanta, era cercado de algumas incertezas, e para cobrir essas incertezas se buscou recursos e itens que eram para o caso de precisar, porque não se sabia ainda como a performance de determinados equipamentos. Então, depois de 3 anos de operação, já se conhece melhor o reservatório, já se conhece melhor as características de produção, de composição dos fluidos, da separação da mistura de óleo, gás e água. Já chegamos numa fase em que é possível
retirar do projeto itens que não são necessários e customizar ele para o que precisa, que na verdade foi a função do sistema antecipado. E agora, planejando para frente, para o definitivo, usar como referência a nossa visão de custo operacional com a nossa experiência do sistema antecipado. Com isso, leva, obviamente, uma otimização do OPEX, um ajuste para o que realmente precisa, retirando o excesso. Essa é o que a gente chama de otimização, né? Na verdade, é um ajuste exatamente para o que precisa. Não precisa mais ter o mesmo nível de incerteza que a gente tinha antes. Tá? Entendi. Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Tá? Nada. A nossa próxima pergunta vem de Anderson Barreto, da Mafra Investimentos. Bom dia, Décio. Bom dia, Paulo. Bom dia a toda a equipe. Nós falamos bastante sobre a diversificação da companhia. É claro que vocês já deixaram bem claro que não pode dar nenhuma pista de algum ativo, mas para a gente aqui do outro lado, existe uma perspectiva da companhia, o primeiro semestre vai ser o melhor momento, ou o segundo semestre tem projetos que estão mais atrativos, para a gente tentar, de certa forma, entender qual o caminho que a companhia vai percorrer daqui para frente. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, eu gostaria de entender um pouco melhor a necessidade de retificar algumas rúbricas de demonstrações financeiras de períodos anteriores. Se vocês pudessem fazer um rápido comentário, eu agradeceria muito, e muito obrigado a todos pela oportunidade. Bom dia, Anderson, quase boa tarde. Obrigado aí por estar com a gente. Em relação à diversificação, chovendo molhado, né? A gente tem insistido que o nosso objetivo principal agora é recompor o portfólio com ativo em produção para ter geração de caixa, né? e ter esse portfólio mais equilibrado, como a gente já mencionou, a Paula mencionou, eu mencionei, o Marcelo mencionou também. A gente não comenta oportunidades em andamento. O que eu posso dizer é que a gente está ativamente olhando oportunidades, e a gente espera que, ao longo desse ano, né, alguma dessas oportunidades, ou algumas dessas oportunidades, possam se concretizar. Então, essa é a situação que a gente está vivendo. Em relação à questão das demonstrações, eu peço que a Paula responda. Paula, por favor. Oi, bom dia, Anderson. Então, com relação à reapresentação, como eu comentei, acho que a gente teve dois efeitos aí, né? Uma do IFRS 16 e outra relacionada à contabilização do stock option, né? O maior efeito, sem dúvida, foi o IFRS 16, né? Eu acho que ele foi a primeira discussão que a gente teve e material suficiente para a gente reabrir 2019 e os trimestres anteriores e fazer essa reapresentação. Eu queria lembrar que o IFRS, né, as regras de IFRS, elas muitas vezes são sujeitas à interpretação, elas não são tão específicas ou tão claras, né, na forma de tratamento, muitas vezes são sujeitas à interpretação e discussões internas e discussão com auditores, né. O que a gente, é uma norma, a norma, né, do IFRS 16, ela é uma norma relativamente nova, né, é o segundo ano que a gente fecha com essa alocação, e aí eu acho que ao longo dos últimos 2 anos foi se criando também uma jurisprudência, né, foi se criando uma forma de interpretação dessa norma pelos auditores, pela companhia, pelo próprio Ibracon, e acho que essa interpretação foi sendo maturada, né, então eu acho que olhando um pouco, lendo a norma, olhando um pouco a forma como ela vinha sendo tratada no mercado e as discussões em andamento, a gente entendeu que seria mais correto a gente revisitar a forma como essa contabilização vinha sendo feita. Então, ao invés de capitalizar essa variação cambial, reconhecê-la no próprio resultado, levamos um ponto para a auditoria, isso foi discutido com os auditores, eles concordaram com o nosso entendimento e a gente entendeu que seria mais transparente, mais correto a gente reapresentar espontaneamente, voluntariamente, e adequar essa interpretação anterior que vinha sendo seguida.
né? Então, com isso, a gente acaba trazendo um impacto maior da variação cambial para esse ano, onde a gente teve uma desvalorização importante da moeda e, portanto, um impacto cambial importante. Por outro lado, uma vez que a gente não está capitalizando esse valor no ativo, a gente vai ter um impacto menor dessa variação nos próximos anos, né? Variação específica relativa a 2020, porque essa variação ela ficou dentro do próprio exercício de 2020. Ela não vai ser carregada via capitalização no ativo para os anos seguintes, né? Então, na verdade, isso, ao invés de impactar os próximos anos, a gente entendeu que era mais correto refletir no próprio resultado de 2020. Então, acho que a discussão passou um pouco por aí, e aí de forma a tornar as demonstrações, né, e a gente ainda estava apresentando o próprio ano de 2020, que foi onde teve maior impacto, de forma a ter uma demonstração mais transparente na nossa leitura mais adequada, a gente optou por essa reapresentação voluntária. Perfeito, muito obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Agora teremos perguntas vindo do webcast. Do senhor Geraldo Silva. A pergunta é a seguinte: venda de Carcará, conforme informado a última parcela de 144M, depende da inutilização de áreas de produção? Qual o processo desta organização na Equinor? Algum prazo para conclusão? O que diz o contrato de compra e venda? Alguma multa ou atualização de valor? Bom, obrigado aí quem está nos acompanhando pelo webcast. Paula, você pode responder essa, por favor? Bom, sobre o valor que a gente tem para receber da Equinor, os 144 milhões, a gente, de fato, né, como bem colocado aqui, depende da unitização das áreas. Esse é um processo que é conduzido, né, pelo próprio consórcio, então a gente acompanha pelas informações que são públicas, e com relação ao valor, é um valor fixo, ele é dolarizado, mas é um valor fixo de 144 milhões de dólares. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A nossa próxima pergunta será de Lucas Ganzo. Boa tarde. O senhor Décio poderia informar um pouco mais sobre os ativos em produção nos quais a Enauta está olhando? Carmópolis, Golfinho e Albacora são de interesse da Enauta? Bom, boa tarde, obrigado pela pergunta. Acho que já respondi ao longo da conferência. A Enauta não comenta sobre oportunidade específica, né? Qualquer uma delas. Então, vou repetir o que eu já falei. A gente está ativamente olhando as oportunidades existentes, esperamos encontrar oportunidade ou oportunidades que sejam capazes de gerar o valor que a gente espera que possa gerar e que justifique uma aquisição pela companhia. Nossa próxima pergunta vem de Lucídio, da LPSAT. Bom dia, parabéns pelas correções contábeis e padronizações corretas. Para novos investimentos ou aquisições, irão usar o caixa ou aproveitar financiamentos com taxas de juros baixos? Parece um caixa alto demais o atual, e se o dinheiro não for usado, vai perder valor em função de alta inflação. Então não seria melhor distribuir em dividendos? Obrigado. Obrigado aí pela pergunta, boa tarde. Eu concordo com você, quer dizer, se a companhia não usa o caixa para trabalhar em projetos que vão gerar valor para o acionista, pelo menos acima do custo de capital, né, então o melhor destino é devolver para o acionista usar esse recurso de forma adequada. O plano nosso, nós já comentamos, é utilizar esse recurso, ou parte desse recurso, vai depender da oportunidade, para recompor o portfólio de ativos em produção da companhia. Esse é o objetivo. Eu peço que a Paula complemente aí em relação aos comentários sobre financiamento e taxa de juros.
Eu acho que é o que o Décio bem colocou, né? Na verdade, o caixa da companhia ele faz sentido ser investido na atividade. De fato, a gente tem um caixa muito robusto, a gente carrega essa posição já há algum tempo, mas acho que, por outro lado, a gente está passando por um momento bem especial do setor aqui no Brasil, onde a gente tem visto diversas oportunidades para alocação desse recurso na atividade. Em momentos anteriores na história da companhia, a gente tem uma política, né, de distribuição de dividendos, de 15 centavos por ação, que seria um dividendos total em torno de 40 milhões de reais. Em momentos anteriores, onde a gente observou, de fato, esse excesso de caixa, a gente teve um entendimento exatamente igual ao que foi colocado, né, de que faria mais sentido, que seria mais eficiente a gente distribuir esse caixa para os acionistas do que reter o caixa na companhia. Como eu comentei, acho que agora a gente está passando por um momento muito especial do setor, onde a gente entende que essa posição adicional de caixa é um diferencial da Enauta e que pode ser aí um veículo de trazer, né, essas novas oportunidades para a companhia e criar mais valor, né? Então, acho que eu estou 100% de acordo com a análise, né, que foi feita, no sentido de que faz sentido esse caixa ser investido na atividade. Com relação à alavancagem, eu acho que ela é analisada muito projeto a projeto, né? Como eu coloquei, acho que os projetos que a gente tem olhado, em geral, são projetos já em produção, e, portanto, são passíveis de alavancagem dentro do próprio projeto, mas ao longo do tempo, a ideia é que o crescimento de portfólio e diversificação das fontes de receita criem um ambiente propício para uma alavancagem também a nível corporativo, já que isso claramente reduz o risco, né, da companhia por essa diversificação da fonte de receita. Então, acho que a estratégia financeira é mais ou menos por aí. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem de Carlos Herrera, da Condor Insider. Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade. Tenho duas perguntas. Como o primeiro T21 já está praticamente encerrado, gostaríamos de saber quais tendências deveríamos ver ou esperar para este período. Segunda, já estamos começando o 2T21, bem pior do que o ano passado em termos de restrições. Como isso poderia afetar os resultados no 2T21 na comparação com o ano passado? Obrigado aí pela pergunta. Vou pedir que a Paula me ajude com essa aí também. Paula, por favor. Bom, em relação ao primeiro trimestre de 21, que a gente viu e a gente comentou aqui em relação aos resultados da companhia, foi a retomada da produção do campo de Atlanta, né? Então, o início, né, da produção do campo de Atlanta e com um poço, né, a partir de fevereiro, né? Então, quando a gente olha o total do trimestre, a gente ainda tem o efeito da parada que aconteceu no final do ano passado e prolongou, né, até o mês de fevereiro. Né? Já para o segundo trimestre, a gente espera continuar com esse poço produzindo, a entrada do segundo poço agora em abril, então um incremento na produção e ter os 3 poços produzindo, então, a partir de meados do ano. Né? Então, a tendência é que esse resultado de Atlanta ele seja crescente na medida em que a gente possa incorporar a produção de cada um desses poços. Manati, ele é um ativo, né, da companhia, mas como a gente comentou, a gente recentemente assinou, em agosto, a gente assinou um contrato de venda com a Gasbridge, em se concretizando a venda, o resultado, né, da operação de Manati a partir de 1º de janeiro, ele já seria do vendedor, né, ele funcionaria aí como um ajuste de preço em Manati, mas o campo vem operando super bem, então, assim, o resultado do primeiro trimestre, né, que a definição, né, se isso vai incorporar o resultado da companhia no final do ano, ou se a gente vai estar falando do preço de venda, vem mais para frente, mas o resultado de Manati, eu acho que vem bastante positivo, aí, já que o campo está produzindo super bem. E olhando para o segundo trimestre, a sua pergunta foi sobre pandemia, né, o efeito da pandemia.
Eu acho que a nossa companhia, ela acaba sendo afetada, né, claro, pela pandemia, no final, no preço da commodity, né, acho que a retomada, e aí eu acho que quando a gente começa a ver aí o surgimento das vacinas, e eu acho que a gente está muito confiante, né, de que essa recuperação econômica, ela venha, né, na medida em que a vacinação avance, eu acho que ela passa diretamente por aí, e eu acho que isso acaba influenciando, né, positivamente o preço do óleo e, consequentemente, os nossos resultados, né, futuros. Acho que o setor de óleo e gás é um setor bastante global, né, então acho que quando a gente fala de impacto de restrição e de pandemia, é muito mais, né, na economia global, que aí isso acaba afetando diretamente o nosso resultado pelo preço de Atlanta. Por outro lado, e exatamente em função da volatilidade, né, que o preço da commodity tem, a gente tem também uma política de hedge para esse preço. Então, eu acho que ainda que a gente viva aí períodos de volatilidade, eu acho que a gente espera isso, né, até que a gente tenha uma vacinação em massa e que possibilite uma retomada econômica mais consistente, a gente procura construir posições, né, de opções de compra, de venda de óleo, que nos garantam, né, um faturamento necessário para a gente continuar com a operação do campo e continuar gerando resultados na companhia. Então, acho que é uma combinação aí desses fatores. Complementando também, né, esse início de ano foi um ano que a partir da parada do Petrojarl no final de 2020, foi um ano de retomada das condições operacionais do navio, né, e da volta dos postos, também vai passar a impactar mais o nosso resultado, como a Paula falou. Eu peço que, do ponto de vista operacional, o Mastranjo dê um pouquinho mais de luz aí sobre isso. Obrigado, Décio. Acho que vale a pena passar um pouco uma explicação do porquê, às vezes, de estar levando tanto tempo para reparar 3 equipamentos que são fundamentais para processar esse óleo. Esse óleo tem um óleo pesado, viscoso, precisa aquecer para separar, e os permutadores que foram interrompidas a operação no final do ano passado, dentro do nosso cronograma poderia ter sido até antes, se a gente simplesmente trocasse a tubulação da forma como foi projetada inicialmente. Mas, em função da maior corrosão, a decisão foi fazer um reparo definitivo, já considerando as características de corrosão. Seria colocar a tubulação com liners, com material especial que permita que ele entre em operação já definitivamente, podendo, inclusive, ficar bem mais tempo na locação. Por isso que tem esse cronograma de entrada que acabou impactando o primeiro trimestre e deve parcialmente impactar o segundo, porque o próximo poço entra no mês de abril desse mês, e o terceiro poço entra até meados desse ano. Mas isso faz parte da operação, essa característica de continuar durante a produção. Tem toda a inspeção que é feita frequentemente, ocasionalmente pode encontrar algum problema operacional num determinado equipamento. Se for possível conviver com esse problema dentro da segurança e da integridade, ele passa a ser monitorado com mais frequência. Isso aí faz parte no caso dos permutadores, a decisão foi interromper a produção em novembro do ano passado e reparar já para um material adequado para as novas características de operação. Algum outro item que não impacte, a gente pode monitorar, simplesmente pode aumentar a frequência, aí não faz parte da operação do dia a dia.
Obrigado aí, Marcelo. A nossa próxima pergunta vem do webcast. O número de colaboradores da empresa está alinhado com o número de ativos em produção, mas parece reduzido para avaliação e prospecção de novos campos, mesmo maduros. Como a companhia está atuando na parte de recursos humanos, está desenvolvendo novos colaboradores nas áreas relacionadas à geologia, petrofísica ou está buscando consultoria externa? Bom, obrigado aí pela pergunta. A companhia permanentemente treina e forma pessoal, especialmente nas áreas técnicas, né, para ter um processo de passagem de conhecimento, né, dos profissionais mais sêniores, e a Enauta é reconhecida por ter uma equipe técnica muito forte. Mas especificamente para esses projetos de avaliação de ativos que a gente está estudando, a gente está trabalhando com assessoria externa, contratando técnicos e empresas, assessores, que nos suportam nessa área. Então, no momento agudo de avaliação de oportunidades, nós trabalhamos com assessoria. Estamos trabalhando com assessoria, além de toda a nossa equipe técnica. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Mais uma vez, gostaria de lembrar que para fazer perguntas, basta digitar *1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Décio Oddoni para as considerações finais. Por favor, Sr. Décio, pode prosseguir. Obrigado a todos aí que nos acompanharam nesse evento. Foi um prazer estar aqui com vocês, discutindo aí o desempenho da Enauta, os planos da companhia, a nova estratégia da companhia. A gente vai acompanhar tudo isso aí ao longo do ano, havendo novidades, a gente informa. E durante o período entre as apresentações de resultado, a nossa área aí de relações com investidores está permanentemente à disposição de todos e pode ser contactada aí sempre que for necessário por qualquer um interessado em conversar com a Enauta sobre informações da empresa. Muito obrigado a todos aí e encerramos aí esse evento.